Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um gráfico bastante utilizado na geografia, que é o gráfico chamado de pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição da população de um lugar, pode ser um país, um estado, um município ou um continente, por faixa etária, por idade e por sexo. Aqui nesta primeira imagem, nós temos uma realidade populacional do Brasil de 1970, quando nós tínhamos 95.982.453 habitantes no nosso país. Como que essa população estava distribuída na época por faixa etária e por sexo? Podemos ver isso aqui interpretando os dados mostrados na pirâmide etária. Primeira coisa a se observar é esta régua vertical que indica, sinaliza exatamente as faixas etárias populacionais. Então aqui eu tenho população de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, e assim nós vamos até chegarmos à idade, a faixa etária mais avançada, de 70 a 74 anos, de 75 a 79 e de mais de 80 anos de idade, tanto para a população masculina, representada aqui com a cor azul, quanto para a população feminina, representada por essa cor lilás. Observem então o seguinte: a base da pirâmide, a sua parte de baixo, indica o percentual, a quantidade de população mais jovem, crianças, adolescentes e jovens em geral. A parte do meio da pirâmide etária, de qualquer pirâmide etária, mostra a população adulta. E o topo da pirâmide etária mostra a população mais idosa de um lugar. Podemos observar que nessa época, 1970, nós tínhamos um Brasil com uma realidade de uma alta taxa de natalidade, uma vez que o percentual de população nas faixas etárias mais jovens eram maiores. Observem, por exemplo, de 0 a 4 anos, nós tínhamos 7,8% de meninos e 7,7% de meninas. Diminui um pouquinho à medida que a faixa etária vai aumentando, mas observem que a maior concentração populacional por faixa etária se dava na década de 70 no Brasil, nessa faixa de jovens. E nós temos aqui um topo estreito, indicando uma baixa expectativa de vida, uma média ou baixa expectativa de vida da população brasileira na época. Então nós tínhamos aqui uma realidade de uma alta taxa de natalidade no país, ou podemos dizer também uma alta taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é a taxa média de filhos por mulher em idade procriativa, tá? Enquanto a taxa de natalidade é a taxa de nascimentos em geral. É claro que a taxa de fecundidade impacta na taxa de natalidade. Então nós tínhamos altas taxas no Brasil da época de natalidade e de fecundidade, enquanto que a população não vivia muito em média. Nós temos, por exemplo, aqui a população de 70 a 74 anos, representando apenas 0,5% de homens e 0,6% de mulheres, e estreita ainda mais nas faixas de 75 a 79 e de mais de 80. Então nós tínhamos um Brasil muito jovem e com uma baixa expectativa de vida. Agora eu tenho aqui uma pirâmide etária mais recente, é a pirâmide etária de 2010. Observem como mudou o desenho, o formato da pirâmide de 1970 para cá. Observem que eu já não tenho tanto mais um número alto de natalidade e fecundidade se comparado a 1970. Como é que eu observo isso? Só olhar para a base da pirâmide. Eu vou ver que o percentual de população entre 0 e 4 anos de idade e 5 e 9 anos de idade não é mais a parte mais larga da pirâmide. Agora, a parte mais larga da pirâmide vai ser de uma população de jovem para adulta, que ainda é reflexo, em parte, da alta taxa de natalidade daquela época, há 40 anos atrás, comparando com 2010. E observem que, diferentemente de 1970, a população brasileira passou a viver mais. Nós temos aqui na faixa etária de 70 a 74 anos, uma população de homens de 0,9% e de mulheres de 1,1%. Voltando aqui na figura anterior, nós temos um percentual abaixo de homens e mulheres que representavam esta faixa etária. Isso significa que de lá para cá a expectativa de vida no país aumentou, assim como a taxa de natalidade e fecundidade reduziram, causando essa modificação no desenho da pirâmide etária brasileira.
Mas quais foram os fatores que geraram essa mudança no perfil da população brasileira? O que levou a base a ficar mais estreita, ou seja, a taxa de natalidade e fecundidade diminuírem, e o que levou o topo a ficar mais largo em relação a 1970, o que indica um aumento da expectativa de vida do brasileiro, uma vez que nós temos o maior número de idosos dentro do percentual da população. No caso do aumento da expectativa de vida do brasileiro, ela está associada à melhoria de condições médico-sanitárias, acesso a um saneamento básico melhor em relação a 1970, como acesso à água potável, rede de esgotamento sanitário, também em se tratando de questões médicas, acesso ao maior atendimento na rede pública de saúde, acesso a medicamentos e tratamentos de última geração que fizeram prolongar a vida dos brasileiros. Também não podemos esquecer das campanhas de vacinação que tiveram um impacto também muito grande, muito importante sobre o controle de epidemias, levando o brasileiro a viver mais também. E podemos dizer, por fim, que a melhoria na qualidade de alimentação ao longo desse tempo, de um modo geral, também proporcionou uma possibilidade de aumento da expectativa de vida do brasileiro. Em relação à redução das taxas de fecundidade e natalidade, consequentemente, vários fatores contribuíram para isso, entre eles os avanços da medicina, a utilização de métodos contraceptivos, planejamento familiar, aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, todos fatores que levaram a uma redução da média de filhos por mulher em relação a 1970, quando nós tínhamos uma taxa de fecundidade, ou seja, uma taxa média de filhos por mulher na faixa de 5,8. Atualmente, depois de 2010 para cá, nós temos uma taxa inferior a 2, fruto de todas essas mudanças sociais ocorridas ao longo do período. Por essa razão, nós temos uma alteração no desenho da pirâmide etária brasileira de 2010 em comparação com a de 1970. Nossa pirâmide etária ela ficou com a base mais estreita e com o topo mais largo, indicando uma redução das taxas de natalidade e fecundidade e um aumento da expectativa de vida do povo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre esses gráficos que sempre aparecem nos estudos da geografia, em muitas questões de prova, em muitos livros e revistas, e voltem sempre que tiverem dúvidas. Nós temos aqui no canal diversos outros vídeos com várias outras temáticas, sempre para ajudar vocês a entenderem de maneira mais fácil, mais simples, as questões e temas trabalhados pela geografia. Um abraço e até a próxima!